Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 23, versículo 20 até o 25, e em seguida leremos também Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Lucas capítulo 23, versículo 20 até o 25, e depois Atos 2, versículo 22 e 23. Aqueles que puderem se colocar de pé, já que os outros se levantaram, e também uma atitude de honra. Lucas 23, a partir do verso 20 em diante, diz assim: querendo soltar Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão, mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez Pilatos lhes disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. Eles, porém, insistiam com um grande grito, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediram. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa de rebelião e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Agora vamos comigo para o livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Atos capítulo 2, versículo 22 e 23 diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, que fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus. Tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de ímpios. Amém? Podeis assentar, graças a Deus. O meu objetivo esta noite é compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração, e algo que nós muitas vezes pensamos, cogitamos, discutimos, e que a Bíblia aborda as duas perspectivas. A morte de Cristo foi um crime da humanidade ou foi um plano divino? A gente costuma se perguntar o porquê Jesus permitiu, pelo menos eu costumava me perguntar o porquê Jesus permitiu ser passado por isso tudo. Afinal de contas, Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele literalmente não tinha necessidade, tinha poder para intervir em seu sofrimento, mas ele permitiu que o homem o perseguisse, que o homem o caluniasse, que o homem o prendesse, o julgasse e o crucificasse. Ao mesmo tempo em que o homem cometeu um crime, podemos dizer que o maior crime da humanidade foi crucificar o seu Cristo, o seu Redentor. Ao mesmo tempo, todo esse sofrimento foi uma missão que foi estabelecida por Deus antecipadamente. Foi um plano em que Deus Pai colocou sobre o seu Filho, um plano em que a Trindade pensou, analisou, cogitou e colocou em prática antes mesmo em que o mundo fosse fundado. E nós devemos entender a importância da morte de Jesus, é entender que tudo aquilo que a Bíblia fala, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, as profecias, todos os pensamentos, os episódios, tudo remete à cruz, tudo volta e vai para a cruz. Tudo se contempla e alcança o seu propósito quando entendemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar.
mas não permaneceu nela, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas o homem, a humanidade, precisa relembrar o preço que Jesus pagou por mim e por você. Interessante que em Atos, como lemos no capítulo 2, verso 23, diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Quando Pedro está nesse discurso com a plateia, a ideia passada é que aquelas pessoas tinham pleno conhecimento de que Jesus havia morrido. Eles sabiam que Jesus havia sido julgado. E quando Pedro, ele usa o pronome pessoal vós, ele quer estabelecer para os ouvintes que aqueles que estão ouvindo são responsáveis pela morte de Jesus. Quando ele fala vós, podemos aplicar que Pedro está falando para nós, que nós somos responsáveis pela morte de Cristo. Então, todavia a responsabilidade no mundo foi do homem. O homem o traiu, o homem o perseguiu, o homem o prendeu, o crucificou. Devemos lembrar que tudo isso acontece pela soberania de Deus. Nada acontece fora do controle e permissão de Deus. Se Jesus permitiu que o homem fizesse isso, era porque antecipadamente e com a sua presciência, ele permitiu e planejou dessa forma. O homem de fato é culpado pela perseguição e pela morte de Cristo, mas ele só é culpado porque Deus permitiu antecipadamente. Jesus, ele não foi simplesmente morrer, ele foi morto, ele foi perseguido e executado publicamente por algo que ele não fez. Aconteceu essa semana de um preso que foi libertado após 3 anos de prisão, porque finalmente descobriram que ele era inocente. Vemos e já vimos algumas vezes de presos que passaram a vida inteira presos, mas foram libertados porque a justiça descobriu que enfim, de fato, eles eram inocentes. E quantas vezes nós ficamos indignados porque não houve um trabalho justo com aquela pessoa, não houve uma pesquisa, um fundamento usado de forma justa para descobrir que de fato aquela pessoa era inocente, simplesmente prendeu, baseado nos acontecimentos, nas provas. Agora imagine o próprio Cristo, que não foi confundido como culpado, mas foi preso como inocente. As pessoas não confundiram que ele foi culpado com outro crime. Deliberadamente eles culparam Jesus por algo que ele não fez. Pior do que isso, ele foi preso, julgado e sentenciado totalmente fora das circunstâncias legais. Jesus ou qualquer pessoa não poderia ser sentenciado em um feriado ou em um sábado, por exemplo, e foi o que aconteceu. Nenhum inocente poderia ser culpado e sentenciado à morte no mesmo dia do seu julgamento. Era necessário pelo menos um dia depois para se julgar realmente se ele era culpado. E Jesus foi feito tudo isso em uma madrugada. Vamos ver que aquelas pessoas que prezavam pela lei quebraram a lei para julgar alguém inocente. Jesus pagou por um preço que não era dele, era nosso. E enfim, entenda, os chefes judaicos, eles tinham inveja do ministério de Cristo. É só ler a Bíblia, e disseram que ele desrespeitou a lei e blasfemava contra Deus. Os romanos, eles ouviram dizer que Jesus se proclamava rei dos judeus. Isso ia de frente e acreditavam que isso estava indo contra o reinado de César. A gente vai entender que através do homem Jesus, uma aliança entre os judeus e os romanos foram colocados em prática.
Aqueles que eram inimigos se tornaram unidos para sentenciar alguém inocente. Até porque o inimigo do meu inimigo pode ser o meu amigo. Então os judeus e os romanos se uniram para prender um homem. Duas nações, dois reinos, duas potências que se uniram para matar um homem por algo que ele não fez. Interessante que no tribunal judaico ele foi julgado por uma acusação teológica, blasfêmia. No tribunal romano ele foi acusado por política, sedição. Criaram sobre ele circunstâncias que não existiam. Eu e você poderíamos morrer, e de fato merecíamos, porque éramos de fato culpados. Éramos pecadores, traímos a Jesus, traímos a Deus, traímos a Trindade, e devemos pagar um preço, mas Jesus morreu em nosso lugar. Interessante que Jesus, ele é condenado pela religião, e ele também é condenado pelo Estado. Os judeus dizem que quem matou e prendeu Jesus foi Roma, mas vamos ver que na Bíblia Roma inocentou Jesus 3 vezes. A culpa de fato era daqueles que pertenciam a ele. A culpa era nossa, a culpa não é de terceiros. Não adianta a gente colocar a culpa no outro, quando na verdade a culpa é de todos nós. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos imerecedores, e todos nós fomos pagos por Jesus Cristo em seu sangue. Nós vamos ver que quem levou Jesus à morte foram 4 grupos de pessoas. Lucas capítulo 23 versículo 2 diz assim: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Pilatos foi a primeira pessoa culpada da morte de Jesus. Pilatos, quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, foi levado como uma acusação religiosa que se transformou em uma acusação política. As coisas estavam aumentando contra Jesus. Jesus, ele contra Pilatos ou contra Roma, ele foi acusado de 3 coisas. Estava pervertendo a nação, estava impedindo e proibindo de dar tributo a César, e estava se dizendo ser Cristo o Rei. 3 coisas que eram mentirosas. Porque Jesus fala dar a César o que é de César. Ele não estava proibindo, mas ele estava admoestando, aconselhando que aquilo que é de César, aquilo que não é, pertence ao templo. E Jesus, quando dizem que ele era Cristo o Rei, foi porque na sua entrada em Jerusalém as pessoas estavam o louvando como Rei. Em nenhum momento Jesus se autodenomina como Rei, mas as pessoas o enxergavam como um. Portanto, foi pervertido sobre ele acusações mentirosas e colocado sobre ele uma sentença que não existia. Mas Pilatos, ele tinha convicção da inocência de Cristo Jesus. Pilatos, ele via que naquele momento Jesus não era culpado. 3 vezes Pilatos diz que não se achou nenhuma culpa nele. Lucas 23 versículo 4 diz assim: não acho culpa nenhuma neste homem. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes volta para Pilatos porque não houve culpa em Jesus. E mais uma vez, versículo 14 de Lucas capítulo 23, ele fala assim: vós me trouxestes este homem como perversor do povo, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusais acho nele. De novo Pilatos não acha culpa, o julga inocente, mas mais uma vez ele é covarde. Ele estava sob pressão. A mulher de Pilatos, no capítulo 27 de Mateus, versículo 19, diz assim: não entres na contenda desse inocente. Abrindo um parêntese, sempre escute a sua esposa, porque se Pilatos tivesse escutado aqui, ele tinha libertado Jesus.
Não se meta nesse problema, não se meta nessa contenda, não entre nesse negócio. Mas Pilatos, ele teve medo do povo. Interessante que 3 vezes ele julga inocente, não capacitado e apto para isso. Ele manda para alguém superior a ele, Herodes: se vira aí com problema, porque aqui não dá conta. Herodes diz assim: eu não, é tua jurisdição. Jesus era inocente de tal forma que o julgamento não se conseguia colocar culpa nele. Criaram testemunhos, criaram pessoas que acusaram ele, mas nenhum entrava na lógica, todas se contradiziam contra Cristo. Jesus em nenhum momento ele responde dizendo o que é, o que não é. Jesus, tu é o Cristo, tu o dizes, Pilatos. Toda vez Jesus ele retoma a conversa, não colocando sobre ele a responsabilidade, mas sobre Pilatos. Pilatos, na última vez, quando ele tenta libertar as pessoas, libertar Jesus pela maneira certa, mas do jeito errado. Escolham alguém para libertar, porque naquele contexto histórico era possível o povo escolher alguém para ser liberto, e o povo escolhe aquele que era acusado de homicídio, e pede a prisão do Cristo. Crucifica-o, solta Barrabás. Interessante que aquele que provém a paz era julgado por perverter a paz. Na última vez, Pilatos diz: estou inocente do sangue deste inocente. Ele estava abrindo mão da responsabilidade da morte de Cristo. Ele estava colocando sobre os judeus. Pilatos ele teve medo por 4 motivos. Primeiro, o clamor da multidão. Versículo 23 diz: mas eles estavam com grandes gritos. As pessoas gritavam para Jesus ser crucificado. Versículo 24, a multidão pede. Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. No versículo 25, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediu, mas entregou Jesus à vontade deles. Pilatos ele teve medo. Pilatos ele não suportou os gritos, ele não suportou os pedidos, ele não suportou a vontade da multidão. E por último, a multidão fez pressão sobre ele. Em João capítulo 19, versículo diz assim: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não é amigo de César. Pilatos ele já estava na corda bamba no contexto romano. Ele não estava conseguindo suportar os conflitos dentro da Judeia. E agora, com a Judeia pedindo a prisão desse homem, ele precisava contemplar o pedido daquele povo, para que ele não fosse derrubado pelo próprio César. Então, Pilatos não suporta a necessidade do povo crucificar Jesus. Pilatos foi culpado. Pilatos ele ficou entre a escolha da ambição e da consciência. A escolha entre a conveniência e o que de fato eu preciso fazer. Trazendo para nós, quantas vezes estamos na mesma posição de Pilatos. Tomaram a decisão certa, correta, aquilo que Deus quer da gente, mas não fazemos porque não é conveniente pela nossa posição. Quantas vezes traímos a nossa verdade porque é conveniente subir a um degrau que a gente quer alcançar. Quantas vezes abrimos mão de defender a nossa cristandade, a nossa crença em Jesus, mas não fazemos isso por medo da multidão. Quantas vezes negamos a Cristo porque a multidão precisa de algo, ou eu preciso de algo que a multidão pode me dar. Não se comporte como Pilatos. Que possamos não sermos covardes, que possamos dizer assim: a minha verdade é que Cristo é inocente, que Cristo é o meu Rei, que Cristo é o meu Senhor, o meu Redentor, e faça chuva, faça sol,
seremos leal a Cristo. O povo judeu, os sacerdotes, também foram culpados. No capítulo 27, versículo 18 do livro de Mateus, vai dizer que Pilatos viu que os sacerdotes queriam prender Jesus por inveja. Inveja. Por quê? Porque Jesus fazia milagres, pregava e o povo ia, a multidão o escutava, ele ensinava e a multidão sentava para ouvir debaixo do sol. Ele colocava a mão e demônios eram expulsos, colocava a mão e pessoas doentes eram curadas, e os sacerdotes não faziam mais isso. Por pura inveja religiosa, sentenciaram Jesus. Judas, nada disso teria acontecido sem Judas ter colocado a mão. O homem que traiu Jesus, o homem que andou com Cristo 3 anos e mesmo assim o negou e o traiu. A gente acha que Judas foi simplesmente comprado, mas se a gente for ver os evangelhos, Judas se colocou como uma pessoa capaz, assim, foi Judas que procurou: ei, eu posso trair Jesus e trazer ele a vocês. Não foram eles que foram até Judas. Judas traiu primeiro em seu coração e se colocou como alguém capaz de trazer Jesus para ser crucificado. Não é que Judas aceitou 30 moedas de prata, é que Judas buscou 30 moedas de prata. A gente entende aqui é que muitas vezes não é o pecado que vem até nós, é a gente que busca o pecado. Tem vezes que o pecado está lá longe, mas a gente que quer 30 moedas de prata pelo prazer do pecado. A gente anda com Cristo o dia inteiro, a vida inteira, mas quando chega 30 moedas de prata, a gente abre mão assim, ó, fácil. Toda vez que fazemos isso, estamos nos comportando como Judas. Ah, Jones, tu já escutou uma mãe colocar o nome do filho de Judas? Não, mas todos nós nos comportamos como alguma vez na vida. Do que adianta no teu nome, mas teu mesmo espírito? E o último grupo que crucificou Jesus, nós. Não pense que eu e você não crucificamos ele. Eu e você não estávamos ao lado dele quando ele foi crucificado. A gente estava no centro. Nós estávamos no lugar dele. Éramos o nosso lugar, era o nosso preço, a nossa consequência, a nossa cruz. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele porém foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, ele pagou o preço que era nosso. Mas Hebreus capítulo 6, versículo 6, parte B, vai dizer que todas as vezes que alguém se desvia da presença de Jesus, que se desvia dos seus ensinamentos, que se desvia dos seus mandamentos, está crucificando novamente Jesus Cristo em seu coração e expondo ele à desonra. Isso quer dizer, em outras palavras, se nos afastamos da presença dele, estamos crucificando ele novamente em nosso coração. Agora veja, Pilatos foi culpado, os judeus foram culpados, Judas foi culpado, mas nós também somos culpados. A gente tem que ter um entendimento de não se afastar da presença de Deus. Jesus pagou o preço. Jesus foi espancado, cuspido, perseguido, derramou seu sangue,
foi morto, mas na primeira oportunidade a gente crucifica Ele de novo em nosso coração. A nossa obrigação, gente, a nossa missão, o propósito da nossa vida é honrar a Cristo o tempo todo. Eu escutei algo hoje muito interessante sobre Enoque, e diz assim: gerando filhos e filhas, Enoque andou com Deus. O que o pastor falou foi, sabe o quê? Quem disse que família te tira a oportunidade de andar com Deus? Ah, porque eu tenho muitos filhos e não tenho tempo de mais nada. Quem disse que ter filho te tira a obrigação de andar com Deus? Quem disse que ser casado te tira a obrigação de andar com Deus? Quem te disse que o fato de tu trabalhar e dizer que trabalha muito, não tem tempo nem para dormir, te tira a obrigação de andar com Deus? A nossa missão e o propósito da nossa vida é, apesar do trabalho, apesar dos estudos, apesar do casamento, dos filhos, em tudo, andarmos com Deus em todo o tempo. A questão é que a gente fica gerando desculpa o tempo todo para a gente não andar com Deus. Ah, não tenho tempo, trabalho demais. Quer um conselho? Trabalha menos e segue a Cristo, porque buscar a Jesus, a Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se se Deus não cumprir a sua palavra, eu não sei o que é que sobra para a gente. E Deus não mente, nem se confunde, nem abre mão da sua palavra. Jones, eu só vou ter um filho. Nada contra para quem só tem um, porque eu não sei como é que vai ser as coisas. Multiplicai e povoai a terra. Deixa que Deus garante o teu futuro. Fica se preocupando com amanhã, quando Deus fala, só se preocupa com hoje, porque amanhã eu garanto. Não se preocupa com o que há de comer amanhã, porque o de hoje eu já te dei. Pão nosso de cada dia não é o pão nosso da terra toda, não. O problema do povo de Israel foi porque estavam preocupados com o maná, só de uma vez. Maná só hoje, maná só hoje, maná só hoje. Deus diz: tá bom, eu vou mandar cordonizes, mas assim, vou mandar para o mês inteiro. Vocês não querem comida? Maná não está ruim? Então tá bom, eu mando carne. Deus mandou tanta carne que saiu carne pelos narizes, pelas narinas, pela boca. Sabe por quê? Porque a questão não é se preocupar com o dia de amanhã, é viver o hoje na presença de Deus. É se preocupar em glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, exultar o nome dEle, adorar a Ele em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Porque quando não fazemos isso e nos afastamos da sua presença, estamos crucificando Ele novamente em nosso coração. Então, entendemos também que a morte de Cristo na cruz foi um plano divino. Jesus, ele foi à cruz voluntariamente. Jesus não foi para a cruz só porque Judas o traiu. Ele não foi para a cruz simplesmente porque os judeus o levaram para Pilatos. Ele não foi morto simplesmente porque Roma mandou os soldados crucificá-lo. Não, ele não morreu só por isso. Antes disso, ele morreu porque ele se entregou por mim e por você. Ele voluntariamente, porque quis. Não é que Jesus estava andando nas ruas e tal, aleatoriamente. Ah, vou ver se morro. Não. Eu escutei uma vez um rapaz dizendo que Jesus não sabia que ia morrer de cruz. Eu falei: cara, essa é a maior heresia. Porque se a gente isolar a voluntariedade e a missão de Jesus, segundo a lei de Roma, aqueles que eram julgados por perturbar a paz e ser autodenominado como rei, morreria de cruz. Só bastava Jesus ser inteligente sobre as leis daquele local.
Portanto, Jesus sabia que iria morrer de cruz. A tradição vai dizer, segundo Flávio Joséfo, que a cruz do culpado era a coluna central da sua casa. A madeira usada na cruz pelo sentenciado era tirado da sua casa, segundo Flávio Joséfo. Eu fico imaginando, Jones, imaginando Jesus em casa, olhando para a coluna da casa e vendo eu e você. Se isso for verdade, se a tradição estiver correta, Jesus deitava toda noite olhando para o teto de casa, imaginando que aquela será a arma que eu ficarei pendurado por um preço de algo que não fiz, mas por almas que eu amo. Imagine que Jesus era carpinteiro. Jesus trabalhava com o quê? Madeira, martelo e prego. Eu fico imaginando, a cada pregada que ele dava em uma madeira, ele talvez estivesse pensando nos pregos que entrariam em suas mãos, que pagariam o preço por mim e por você. Imagine você trabalhar com aquilo que você será morto, por algo que você não fez, mas por amor ele se entregou voluntariamente. Interessante que 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido de antemão, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado neste tempo por amor de vós. Interessante lembrar que muitos tradutores, eles trabalham aqui, eles preferem as versões originais do grego. Em algumas versões, no versículo 20 diz assim: reconhecido ou escolhido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes tempos por amor de vós. O original no grego diz assim: conhecido de antemão antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes tempos por amor de vós. Jones, qual é a diferença de escolhido para conhecido de antemão? É simples. Se ele tivesse sido escolhido, automaticamente a gente pensa que tinha outras opções. Não tinha. Conhecido de antemão também indica destinado, predestinado. Isso indica que Jesus era a única opção, e ele se fez conhecido de antemão na eternidade, mostrando aos céus e à terra e debaixo da terra que ele era o único que poderia morrer em nosso lugar. Só tinha Jesus, não tinha outro. Não tinha anjo, arcanjo, querubim, serafim, os 24 anciões, não tinha ninguém. Ninguém poderia pagar o preço que só Jesus, com o seu sangue, poderia ser derramado. Portanto, ele não foi escolhido, ele foi conhecido de antemão. O que é isso? Antes de tudo, ele se fez conhecido como a única opção de pagar o nosso preço. Se juntasse todos nós, não conseguiríamos pagar o preço que ele sozinho pagou. Interessante é que quando Pedro faz referência ao tempo, olha, antes da fundação do mundo, eternidade, porém manifestado nestes tempos, tempo. Pedro, ele faz o contraste entre eternidade e tempo. Tempo não é a mesma coisa que eternidade. Eternidade não é um tempo dentro do tempo. A eternidade está além daquilo que a gente conhece como tempo. Ei, Cristo se fez conhecido de antes da criação do mundo. Essa ação está conectada com a criação das coisas. Aquilo que nós conhecemos como início, ele se fez conhecido antes.
Jesus não criou o universo e as coisas e então decidiu que Cristo morreria em nosso lugar. Mas antes de qualquer coisa ser criada, de qualquer coisa ser gerada, de qualquer coisa ser estabelecida, antes de tudo isso, Jesus já havia sido feito, conhecido como a única solução pelo pecado que ainda não havia acontecido. Imagine que antes de qualquer coisa, talvez antes da queda de Lúcifer, Deus já tinha um plano para tudo. Isso é muito lindo, gente, porque a gente fica maravilhado quando diz assim: eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe. É lindo, mas imagina que nosso preço foi estabelecido e pago antes que qualquer coisa fosse criada. Se você foi escolhido no ventre da tua mãe, você só foi escolhido porque antes de qualquer coisa você foi salvo. Interessante que quando ele fala que Jesus será manifestado nestes tempos, isso indica que a morte de Cristo não será e não alcançará resultado somente em seu tempo, mas todos aqueles que estão inseridos entre seu nascimento como carne até a sua segunda vinda será alcançado por Ele. Isso quer dizer que eu, que você, que nossos pais, que as gerações vindouras, que os antepassados, todos estão inseridos em Cristo Jesus. Jesus não morreu somente para aqueles do seu tempo, mas Jesus morreu por mim e por você. Em seu nascimento, o propósito era morrer e salvar os redimidos. Jones, quem são os redimidos? É simples: aqueles que tomam a cruz e seguem os passos de Jesus. Todos foram alcançados pelo seu sangue, porque Jesus, desculpa, é uma discussão teológica imensa, mas Jesus não morreu para alguns, Jesus morreu para todos. Jesus não morreu por metade da população, por um terço, não, Jesus morreu por todos, mas Ele sabe, com presciência, aqueles que irão segui-lo. Isso é diferente. Portanto, o nosso dever, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas, eu falei essa semana aqui no seminário, que as pessoas tratam o reino de Deus talvez como o reino sem regras, porque a graça nos salvou. Vai, não segue a Cristo direitinho não para ver se a graça te salva. Não toma a cruz direitinho não para ver se a graça te salva. Porque a graça não fica somente te limpando do pecado, mas te tira a capacidade, o desejo de pecar e seguir a Cristo. A graça te diz assim: não vale a pena, segue a Cristo. Ei, fulano, esse pecado aqui não vale a pena, eu já te limpei por ele, vai para Cristo. O reino de Deus tem regras. Ei, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por drogas, não é por álcool, não é por prostituição, não é por outras religiões que te trazem a paz, porque a única paz que excede o entendimento é Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas religião tal dá um zen legal. Tu fica zen queimando no inferno, porque o único caminho, por mais que doa, o processo de ir para o céu, porque é mais fácil um camelo ir para o céu do que passar por um alfinete, do que um rico. Nada contra a prosperidade, que você seja próspero em nome de Jesus, mas quando nós amamos o dinheiro, estamos abrindo mão da nossa eternidade na presença de Deus. A Bíblia fala que não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Ah, Jones, em horário tal eu sirvo ao meu vício, em seguida eu peço perdão, porque a graça me salva e eu vou para o céu.
Ei, não é desse jeito. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Sede santos, porque eu sou santo. Vocês farão muito mais do que eu. Tudo isso só implica no conhecimento de seguir a Cristo. Aqueles que não seguem, não vivem e não viverão essa verdade. Vamos seguir? Jesus, ele veio para morrer. Ele deixou claro muitas vezes. Em certo momento ele fala entre os discípulos e Pedro diz assim: Senhor, não vamos para Jerusalém. Aparta de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia do seu propósito, da sua missão, do seu objetivo. E Jesus não veio para passear na terra. Jesus não veio para dar um rolê. Jesus não veio para resenhar sobre o céu. Jesus veio para pregar o reino do seu Pai, prever a eternidade e morrer por nós, ponto. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Era o objetivo de Jesus, salvar os perdidos, os cansados. Não eram os perfeitos não, porque se a gente se acha perfeito, ele não veio para a gente. Ele só veio para os cansados, para os corações quebrados, contritos, para os ruins mesmo, sem jeito, sem direção. Não queira ser o perfeito, mas queira ser o quebrado na mão de Cristo, porque não adianta um vaso bonito indo para o inferno, é melhor um vaso quebrado na mão do oleiro, Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 43 diz: ele porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O que? Pregar o evangelho e morrer para salvar os perdidos. Jesus, o tempo inteiro em seu ministério, ele colocou e declarou sabiamente que ele deveria morrer para salvar a nós. João capítulo 10, versículo 11, 17 e 18, ele diz: eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele deu porque quis. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, esta autoridade eu recebi do meu Pai. Jesus morreu voluntariamente, através de um plano estabelecido por Deus. Jesus, ele tinha uma missão. Sabe o que significa? Que aqueles que o seguem também têm uma missão. Seguir a Cristo não é ir aleatoriamente para qualquer lado. Seguir a Cristo é ir para frente e encontrar Deus. E nesse processo de seguir a Cristo e encontrar o Senhor Deus na eternidade, devemos pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizando-as em meu nome. Não adianta seguir a Cristo se não entende a missão. Não adianta seguir a Cristo se não entende o significado da sua morte. Jesus não morreu para que você ficasse sentado no banco sem fazer nada. Jesus não morreu para que a gente ficasse aleatoriamente julgando o próximo. Seguir a Cristo é também amar ao próximo. Amar aqueles que não merecem ser amados, não julgar aqueles que merecem ser julgados, abraçar aqueles que estão sujos, pecaminosos, e trazer para o hospital da alma, igreja. Seguir a Cristo é abraçar os cansados, é estender a mão para quem precisa, e muitas vezes entregar a mão para aquele que não queremos entregar. É se colocar como o cego Bartimeu, porque ele gritou: ei, cego, cala a boca. Mas Jesus disse assim: chamai aquele que grita. E o cego diz assim: tá bom, eu sigo vocês que mandaram calar a boca, porque melhor é chegar na presença de Jesus do que eu ficar guardando rancor contra vocês. Seguir a Cristo é perdoar, não é guardar rancor, é levar amor e não levar egoísmo. Seguir a Cristo é amar, é simplesmente amar ao próximo como Ele nos amou. Como é que a gente pode amar a Deus a quem não vemos?
se odiamos a quem vemos? A conta não fecha não, gente. Quero ir para o céu, mas odeio o meu irmão. Tenho rancor do meu filho. Tenho rancor da minha mulher. Fulano de tal no trabalho merece morrer. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Jesus pagou o preço por mim e por você, e não queremos pagar um 10º pelo próximo. Estende a mão, ama. Gente, isso tem batido na minha cabeça demais, que o problema do mundo na verdade é simplesmente falta de amor ao próximo. Se todos colocassem em prática o mandamento do amor, tudo estaria resolvido. Pense agora em alguém que você não ama, que você talvez tenha aquela coisinha guardada lá no coração. Libera. Tem pessoas aqui que estão magoadas, que vivem uma vida de depressão, que vivem uma vida de tristeza, simplesmente porque não liberam o perdão. Deixa eu te falar, você e eu não merecíamos o perdão de Jesus. O fato de você ser bonitinho e bonitinha não te diz que você deveria ser perdoado. E Ele perdoou. Uma pergunta literal: quem somos eu e tu para não perdoar? Porque perdão, gente, perdão não é nosso. Perdão foi algo dado por Deus à nossa vida. A gente só distribui. Não guarda aquilo que não é teu, porque o tesouro chamado perdão não pertence a gente, pertence a Deus. O tesouro chamado amor não pertence a mim e a você, pertence a Deus. O nosso papel é sermos pontes, onde o perdão passa e alcança, onde o amor passa e alcança. A morte de Cristo foi a maior expressão de amor do Pai. O Pai nos amou tanto, que em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes, para eu compreender um texto bíblico, eu tento com toda humildade me colocar naquele lugar. Eu, Jones, estou dizendo como ser humano, não seria capaz de entregar meu filho por alguém que não merece, que não fez nada por mim. Na verdade, até por quem merece eu não entregaria meu filho. Eu nem tenho ainda e já estou dizendo que eu não entrego. Agora imagine Deus entregando a única preciosidade dele, o único filho, para quem cospe, para quem persegue, para quem crucifica, para quem julga, para quem persegue. Pois é, foi esse nível de amor que Deus nos amou. Você ama seu filho? Pois é, Deus amou tanto que entregou não foi por tu, mas foi por todos. Foi para quem é salvo e para quem não vai ser salvo. Ele entregou o seu filho por todos. Esse conhecimento e essa sabedoria sobre o amor de Deus deve estar impregnado em nossa mente todos os dias. A gente tem que lembrar quando acorda sobre o amor de Deus, porque se a gente está acordando é porque Ele nos ama, simplesmente. Se a gente levanta da cama, respira, dá um abraço nos filhos, dá um abraço na mulher, dá bom dia para o pai, para a mãe, segue para trabalhar, é simplesmente porque Deus nos ama. Aqueles que morrem também Deus ama. Tem uns que Deus ama tanto que Deus diz assim: vem logo, vem para cá. É só ver a Bíblia, Enoque, Elias,
Deus amou tanto que trouxe logo para ele. Deus ama tanto a gente que a gente está esquecendo. A gente fica julgando o amor de Deus como o amor do nosso pai falho, nossa mãe que nos rejeita, nosso namorado que diz assim, nosso esposo que não valoriza a gente, nosso colega de trabalho. A gente fica achando que Deus nos ama como esse povo. Deus é perfeito, gente, e o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus não tem início, não tem fim. Deus ama sobre tudo e sobre todos. Deus criou os céus e terra e só viu perfeição quando colocou o homem sobre ela. Está vendo isso tudo bonito aí? A natureza, os pássaros, animais. Pois é, só tem sentido quando o homem colocou sobre a terra. A criação só alcançou o objetivo quando o homem foi colocado sobre ela. E o homem só foi alcançado perfeição quando esteve dois para multiplicar, porque um só não valia a pena. Tudo isso para um não vale a pena, é melhor encher. Deus ama a gente demais, lembre-se disso. Esteja no seu coração o amor de Deus. Se alguém te dizer que ele não te ama, lembre-se do sangue de Cristo que foi derramado na cruz por sua causa. Porque se alguém disser que você não tem valor, diga assim: eu tenho. O sangue de Cristo na cruz foi derramado para pagar o meu preço. E se eu valho para Jesus, sinto muito por você se não vê o meu valor. Não deixe que te diminuam, porque o amor de Deus foi tão grande que Ele entregou o seu Filho. A cruz, quase concluindo, ela tem dois lados. O lado humano, em que Judas entregou Jesus aos sacerdotes, que entregou a Pilatos, que entregou aos soldados e que foi para a cruz. Mas também tem um lado em que Deus entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora devemos perguntar: por que Cristo morreu? Primeiro, Ele morreu por nós. João capítulo 10, versículo 11, como eu falei, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isaías 53, versículo 5 diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu também para estabelecer e restabelecer novamente a reconciliação entre nós e Deus. Quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou. No Antigo Testamento, as pessoas só tinham acesso a Deus através do sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para remir dos pecados. Mas quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso ao Pai através dele. Vocês não precisam do pastor para acessar ao Pai. Vocês não precisam do próximo para acessar ao Pai. Vocês só precisam da vontade de acessar ao Pai. Vocês só precisam querer estar na presença do Pai, e tudo isso através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois, intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Éramos inimigos de Deus Pai, mas através da morte de Cristo fomos reconciliados com Deus. Eu ouvi alguém dizer essa semana que Deus
não se ira mais com a humanidade, porque se irasse aquilo que estamos vivendo, a ira já desceria como desceu sobre Sodoma e Gomorra. Ei, não se engane, a ira de Deus está aplacada sobre Cristo. Isso quer dizer que quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai tirar a mão e a ira de Deus vai descer. Portanto, que possamos entender a oportunidade que temos de viver uma reconciliação com Deus e não perdermos tempos mais com o mundo. Porque, irmãos, Jesus está voltando. Jesus vai buscar a sua igreja. Teve uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que diz que 40% da igreja não acredita mais na volta de Cristo. Como assim? 37% não acredita mais na eficácia do evangelismo, porque cada um sabe da sua vida. Se cada um soubesse da sua vida, Jesus não precisaria morrer por mim e por você. Se cada um soubesse da sua vida, Jesus não mandaria pregarmos a toda criatura. Ei, Jesus vai voltar e nosso dever é levar quanto mais almas para o céu, melhor. Porque o diabo não descansa para tragar a sua vida. O diabo trabalha de dia e de noite para tragar a sua alma e levar para o inferno. Você vale muito e Satanás sabe do valor que você tem sendo usado como instrumento na mão de Deus. E Jesus morreu para nos dar a vida. Isaías 53 versículo 4 diz: certamente de novo Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos salvos, fomos alcançados, fomos libertos. Se coloque de pé, por favor. Ministério ID de louvor. Para concluir, 1 João capítulo 5 versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Devemos compreender então que a morte de Cristo, ela revela quão horrível é o nosso pecado. Porque se não fosse tão horrível, qualquer um poderia pagar o preço. Se nossa culpa fosse menor, talvez outro poderia pagar o preço. Mas se foi necessário Jesus morrer para pagar o nosso preço, isso implica em dizer que nossa culpa é horrível. Mas também revela o amor dele. Revela que não importa o teu pecado, ainda tem chance para você. Que não importa o quão sujo você está, ainda tem tempo de você ser limpo em Cristo. Que não importa se dizem e apontam para você que você fez ou deixou de fazer, Jesus não te importa com o teu pecado, Ele só se importa com o teu futuro ao lado dele no céu. Deixa eu te falar, quando Jesus te perdoa, Ele pega o teu passado e joga no mar do esquecimento. Isso quer dizer que Ele não se importa com o teu passado, Ele só se importa com a tua vida. Ele se importa com a tua alma. Não importa quão sujo você foi ou você está, Deus te ama desse jeito. Mas como um Deus, ou como o Deus que te ama tanto, Ele não quer ver um filho sujo, lamacento. Ele quer um filho limpo, sentado à mesa, reconciliado, conversando. O filho pródigo, ele foi embora, gastou tudo que tinha, com drogas, com bebedeira, com festas, com prostituição. Mas o pai estava de braços abertos e foi ao encontro dele quando ele decidiu voltar para casa. Assim, se teve jeito para o filho pródigo, eu te digo,
ainda tem jeito para mim e para você. Eu quero convidar você esta noite, que compreendeu a mensagem, você que entende que pecou, está sujo, está lamacento, você que acha que não tem perdão, eu te digo, a Bíblia diz, e Deus através do seu Filho afirma continuamente, que ainda tem jeito para você. Se há alguém que quiser entregar sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Se alguém que de fato entendeu o amor de Deus, alguém que não sente que é amado, mas que se entrega e que entendeu a entrega de Cristo, entenda, Ele se entregou por você. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Não vou insistir. A mensagem foi pregada, a palavra de Deus foi lançada do altar. Cabe a mim, cabe a você pregar o Evangelho, mostrar a direção, que é Cristo Jesus, mas cabe a você dar um passo à frente e se entregar. Não, curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai que está nos céus, estamos em Tua presença, Pai, para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. E somos gratos, Pai, a Ti, pela Tua entrega na cruz do Calvário. Sabemos, Pai, que não somos merecedores, mas estamos aqui pelo Teu amor e pela Tua graça que nos sustenta. Nos dá entendimento, Pai, que possamos Te honrar em nossa vida, que possamos Te honrar em nosso caminho, que possamos Te honrar aonde formos, no que fizermos, no que pensarmos, que nossa vida seja para a Tua glorificação, Pai. Assim Te louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém.